Bom dia, queridos. Bom dia, Mário. Obrigado pela honra do convite. Eu já entro aqui com culpa, né? Porque eu cheguei e o Mário deu um mute em todo mundo aí por minha causa. Então, meu Deus, já comecei mal, né, irmãos? Dar um mute num pastor e numa mulher é uma coisa perigosíssima. Mas muito feliz de estar com vocês aqui. Que oportunidade tremenda de podermos compartilhar um pouco. Acredito que a maioria de vocês não me conheça. Eu sou pastor aqui em Ribeirão Preto, norte de São Paulo, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma igreja que eu tive o desafio e a honra de fundar há 33 anos, então já estou há bastante tempo aqui e aqui estamos servindo a Deus. Que lindo que vocês estão tendo essa iniciativa de estar juntos nesse tempo, né? Aliás, eu estou descobrindo que o fato de nós estarmos presos dentro de casa, a maioria de nós, está nos fazendo descobrir caminhos novos, né? Estamos conseguindo chegar perto de gente que antes estava muito distante. Então, graças a Deus por essa iniciativa, esse compartilhar. E, bom, Pastor Mário e os demais, eu vou compartilhar algumas coisas aqui, mas se for necessário, fique à vontade, principalmente o Mário aí para me orientar em relação à condução da reunião aqui. Para mim é sempre uma oportunidade falar com pastores, primeiro porque eu sou pastor e sei que pastor é gente, não parece, mas é, né? E que nós estamos dando o nosso melhor pelo reino, às vezes muito preocupados em dar o tempo todo, mas temos nossas carências, necessidades, somos ovelhas também, então isso me deixa à vontade de falar com vocês. E principalmente pelo fato de que falar com pastores é também falar com muita gente, né? Quando a gente consegue compartilhar algo que caia como semente numa terra boa como o coração de vocês, então aquilo vai repercutir em muitas outras pessoas. Então, dou graças a Deus por essa oportunidade. Bom, tentando entender de Deus o que eu poderia compartilhar nesse momento com vocês, queridos, eu fui levado a um assunto que quase sempre é o meu assunto. Nós estamos tão intensos sempre, né, na obra de Deus. Acredito que com vocês esteja acontecendo algo parecido com o que está acontecendo comigo. Eu estava falando para um amigo outro dia, acho que foi para o Carlito, que também esteve aqui com vocês recentemente, né, Carlito Paz, e a gente estava conversando e dizendo, depois da quarentena eu preciso de férias, porque nós estamos trabalhando mais do que nunca, né? Mas, às vezes, estamos fazendo tanta coisa e pode ser que não estejamos fazendo o principal. Eu queria tocar num ponto. Eu sei que talvez a ênfase maior da proposta dessa reunião aqui seja mais pastoral, no sentido de cuidarmos uns dos outros, né? Mas o que eu vou falar aqui toca nisso de uma maneira indireta, porque às vezes nós estamos fazendo tantas coisas no reino e talvez não estejamos fazendo a mais central, que é fazer discípulos. Esse vai ser o tema aqui da minha conversa com vocês. E, por favor, já não se desinteresse. Eu sei que vocês, olhando para a cara de vocês aqui, muitos já são experientes na fé, certamente já têm muito conhecimento, talvez discipulado seja algo muito básico na sua mente. Mas eu acho que Deus pode trazer algumas coisas, se não novas, algumas coisas que lhe despertem para olhar mais profundamente para esse assunto. Eu chamo o discipulado de um mandamento da ressurreição. Todos nós sabemos que quando Jesus ressuscitou,
tendo vencido todos os nossos inimigos, né? Venceu na sua carne, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu a morte. E aí se manifestou aos seus discípulos, e a conversa que ele tinha depois daquela vitória, todos nós lembramos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, como consequência disso, ou seja, já que eu venci, já que eu mando agora, então eu tenho uma ordem para vocês: façam discípulos. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Às vezes, quando eu toco nesse assunto, dependendo do meio onde eu estou, existe uma reação, por um lado, de desdém, porque muitos entendem como algo básico demais, né? Acontece de eu estar pela primeira vez numa igreja, eu sou muito curioso, e aí eu fico tentando já capturar ali qual é o estilo de vida daquela congregação, daquele ministério. E às vezes eu pego o boletim da igreja, o informativo, e eu vejo lá classe de discipulado. Eu já fico aguçado, porque esse assunto mexe muito comigo, sabe? E aí eu vou ver o que é a classe de discipulado e percebo que naquela igreja a proposta do discipulado é basicamente um beabá da fé. É a classe dos novos convertidos, se for mais tradicional um pouquinho, vai ser a classe dos catecúmenos. E nada mais do que isso. Então, para aquele grupo, discipulado é uma alfabetização no reino de Deus, né? É aquela estrutura onde a pessoa recebe ali só os fundamentos da fé, quem sabe se preparando para o batismo. Em outros lugares, eu percebo que o discipulado se tornou uma forma de domínio sobre pessoas, de manipulação de gente. Então, conheço grupos que usam do discipulado como se ele fosse assim um direito dado a Deus, ao líder, para que ele conduza não no bom sentido, mas manipule a vida de certas pessoas. E por conta disso o tema está muito desgastado, né, em certos lugares. Mas o discipulado, do ponto de vista bíblico, eu vou tentar dar uma definição aqui, é o que eu entendo, até porque nós temos mais do que um mandamento, a gente tem um exemplo, né? Jesus Cristo foi o grande fazedor de discípulos. Aliás, uma parte do que, se o Mário me dá essa liberdade aqui, uma parte das coisas que eu vou falar está nesse livro aqui, é um dos livros que eu escrevi, O Fazedor de Discípulos. Não sei se algum de vocês já teve acesso a essa leitura, mas... Liberdade total aí, pastor. Tá bom, querido. Mas, enfim, né? Esse livro aqui, escrito há alguns anos atrás, talvez uns 5 anos, nele eu consegui colocar tudo que eu entendo e busco praticar aqui no meu ministério desde sempre, né? Para mim, fazer discípulos é ajudar pessoas através de um relacionamento pessoal. Eu já começo pontuando isso, porque às vezes nós queremos fazer discípulos em série, né? Ou em massa, e isso não funciona tão bem assim. Então, fazer discípulos é ajudar pessoas a alcançarem a maturidade. E a via pela qual eu faço isso é trazendo essas pessoas para junto de mim. Ou seja, permitindo que elas convivam comigo e que elas não apenas me ouçam, mas que elas vejam o estilo de vida que eu estou tentando implantar nelas, que é o que está na palavra. Foi o que Jesus fez, não é? Para mim, para um entendimento claro do que significa, a gente talvez teria que voltar lá ao começo do ministério de Jesus, quando ele ainda não era famoso, quando, né, enfim, ele estava realmente começando, tinha ali ajuntado os primeiros seguidores. E em Marcos capítulo 3,
Jesus junta ali um punhadinho de gente que já o seguia, depois de uma noite de oração, e a Bíblia diz o seguinte, eu estou falando de Marcos capítulo 3, que depois de orar, né, Jesus chamou para junto de si 12 homens, com o propósito de enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Então, me chama a atenção essa narrativa, porque ela fala de um processo e de um propósito. Ou seja, ele designou um grupo determinado de homens para estarem com ele. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar e questionar os irmãos aqui, com todo respeito, né? É quantas pessoas você chamou para perto de si. Nesse momento do seu ministério, quantas pessoas estão perto de você? Quantas pessoas estão convivendo na sua intimidade? Porque foi o que Jesus fez. Ele os chamou para junto de si e, a partir dali, aqueles 12 homens, na verdade, um grupo um pouco maior do que isso, não é? Porque sabemos que havia mais do que 12 que o acompanharam desde o começo. Matias, que depois assumiu o lugar de Judas, era um deles, José também, que não faziam parte dos 12, mas que estavam com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, ou seja, convivência intensa, não é? Então, a primeira coisa que o Senhor teve, apesar da agenda dele, não é uma agenda intensa. Imagine um líder que chega com o propósito de estabelecer as bases de uma, vou chamar de instituição, sabemos que é muito mais do que isso, mas estabelecer as bases de uma instituição que deveria permanecer depois que ele partisse e que deveria conquistar o mundo todo, a igreja. E Jesus tinha 3 anos para fazer isso, um tempo curto, e nós sabemos que logo, logo sua fama se espalhou e as multidões o apertavam e a agenda dele estava cheia. Mas desde o começo, Jesus chamou para junto de si um grupo de pessoas, com o propósito de investir nelas. Então, eu estava dizendo que naquele texto de Marcos, 3, há ali já explicitado um processo que é a convivência. Os chamou para estarem com ele. E está explicitado também um propósito, e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Ou seja, não era só para ser a turma de Jesus, não era só para ser a confraria de Jesus, a turminha que andava com ele. Não, aquilo tinha um propósito. Jesus queria, com esse relacionamento, prepará-los para o ministério. Eles cumpririam também o ministério quando estivessem prontos para isso. Então, é a partir dessa compreensão e sempre tentando olhar para como Jesus conseguiu o êxito nessa missão, porque eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas aqueles, vou me fixar aqui nos 12, porque era um foco central, né? E eu realmente penso que era um foco central do ministério de Jesus. Ele, claro, gastou muito tempo com as multidões, ele tinha compaixão, ele não conseguia ver alguém sofrendo sem tocar na pessoa, sem ministrar algo, mas ele estava focado em formar homens que pudessem dar sequência ao seu ministério. E às vezes nós estamos fazendo tanta coisa boa, e dependendo do tempo e da dimensão do ministério que a gente tem, talvez estejamos gerenciando muita coisa também. A pergunta é: quanta gente nós estamos formando, não é? Quantos discípulos nós estamos preparando para que, inclusive, nos sucedam, né? Levem adiante a missão, a visão, o estilo de vida, o caráter que o Senhor implantou em nossas vidas. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? E quando eu chamo de um mandamento da ressurreição, é porque, de fato, não foi uma sugestão. Quando Jesus disse ide, fazer discípulos, ele não estava dizendo, olha, inventem muitas coisas e depois, se der tempo, façam discípulos.
Não, ele estava dizendo isso é o plano A. Eu trato assim, o plano A. E o plano B, se você me perguntar, eu vou dizer que foi a gente que inventou. Se estamos inventando, se estamos fazendo o plano B, foi a gente que inventou, né? E é muito interessante essa caminhada de Jesus com aqueles caras, porque eu acho que você já percebeu que eles não eram assim tão virtuosos, né? Talvez alguém tenha uma visão romântica que olhe para os 12 assim, no começo do ministério de Jesus e os veja andando pelos caminhos da Judéia, assim, com aquelas auréolas sobre a cabeça, sabe? Mãozinha, super santos. Mas não eram, não. Eles deram bastante trabalho para o Senhor. Eram, a princípio, eu posso dizer, homens bem carnais. Eu acho que eles, na verdade, tinham uma única virtude, assim, que foi o que os fez serem escolhidos para esse privilégio, esse desafio, né? É que eles queriam realmente, eles queriam mudar de vida. Eles queriam que alguém dissesse para eles como eles deveriam viver. Eram pessoas com o coração quebrantado. E não foi fácil, não. Vocês sabem que há ocasiões aí em que Jesus tem que atarrachar a coisa, porque eles manifestavam a sua imaturidade assim fácil, fácil. Você deve se lembrar, né? Vou me lembrar aqui com vocês de alguns episódios. João, por exemplo, a gente olha João escrevendo as suas cartas, né? Já do alto da maturidade, e a gente fica impressionado com a docilidade de João, não é verdade? Olha o que ele escreve, por exemplo, filhinhos. Ó, já começa um doce, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, calma, calma é por minha conta, você sabe, né? Só para dar ênfase. Né? Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Tão doce, João, né? É um tchuk-tchuk. Mas não foi assim desde o início. Vocês vão se lembrar que João foi aquele que, na ocasião em que eles tentaram passar por Samaria, e os samaritanos não quiseram deixar, o João disse: Senhor, deixa que eu resolva essa parada aqui. Se o Senhor quiser, eu faço descer fogo do céu e acabo com essa cambada. E aí Jesus tem que colocar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, onde é que eu vim amarrar a minha mula, né? Ô, João, você não sabe de que espírito você é. Você ainda não entendeu que eu não vim destruir os homens, João, eu vim restaurar os homens. Então, esses embates, não é? Assim, são o trabalho do discipulado. Por isso que eu sempre digo que fazer discípulos é fazer discípulos. Eu gosto da expressão fazer discípulos. Porque o discípulo você não encontra, você não ganha, você não acha. Discípulo você faz. É um trabalho assim manual, sabe? É um trabalho que vai nos custar bastante. Mas eu estou convencido, irmãos, que é a única forma eficaz de nós transferirmos para pelo menos um grupo de pessoas com integridade e com profundidade a visão que Deus nos deu para que ela se perpetue, porque pode ser que estejamos fazendo coisas excelentes, pode ser que estejamos administrando assim estruturas do reino tremendas, mas se não tiver continuidade, se depois de nós não houver quem com o mesmo entusiasmo e de preferência até com mais revelação do que nós leve adiante, tudo morre em nós, ou começa a morrer depois de nós, não é? E eu vou aqui trazer um episódio bíblico que talvez me ajude nesse breve tempo que a gente tem a colocar para vocês como eu enxergo esse processo, porque o meu desafio, na verdade, é pelo menos fazer vocês pensarem, se não estão fazendo isso de uma maneira assim tão específica, não é?
porque, como eu disse, os pastores estão ocupados em muitas coisas santas e boas, mas eu me darei por bem-sucedido ao final aqui da minha intervenção, se eu tiver conseguido pelo menos colocar uma pulga atrás da sua orelha. E uma pergunta: eu estou fazendo discípulos nesse momento da minha vida? Quais são as pessoas que estão junto de mim, que eu trouxe para dentro da minha casa, com o propósito de formá-las para uma sucessão ministerial? E eu digo sucessão não necessariamente no sentido de que seja alguém que se assente na sua cadeira depois, mas gente que vai levar adiante, não é? Aquilo que Deus plantou na sua vida. Eu vou lembrar vocês, eu nem vou ler o texto, ou talvez seja interessante ler, mas o texto é Gênesis, capítulo 30, do 37 ao 39. Como é um texto bem curto aqui, eu vou ler e depois vocês dão uma olhada com calma. Eu não sei se todos estão com a sua Bíblia acessível aí, talvez você esteja usando o celular para me ver. Mas em Gênesis 30, 37, diz assim, olha: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listadas, salpicadas, malhadas. Quero ler só até aqui, vocês conhecem a história. E, por favor, não achem que eu esqueci o assunto, né? O cara está falando de discipulado e, de repente, ele vai para Jacó e suas varas. Mas eu vou tomar esse texto aqui como uma parábola viva. É um texto real, né? Aconteceu de fato, mas que vai, pelo menos, me ajudar a ilustrar aquilo que eu quero deixar no coração de vocês. Vocês conhecem a história e eu vou resumi-la aqui. Jacó e Labão. Vou colocar óculos em vocês para que vocês enxerguem do jeito que eu quero, tá bom? Me permitam. Jacó e Labão, dois pastores, ok? De acordo? Dois pastores. Eu sei que você sabe da biografia do pastor Labão e que ele não era lá gente muito boa, mas era um pastor. Era um pastor de ovelhas. Na verdade, o negócio de Labão era ovelhas, literalmente, né? O pastor Labão via curral cheio como uma forma de ter poder, riqueza, enfim. Os olhinhos dele brilhavam quando ele via muita ovelha, mas não pelos mesmos motivos que Jacó. Jacó era um outro tipo de pastor de ovelhas. Jacó era um homem que tinha linhagem, tinha ascendência, tinha um desejo sincero de servir a Deus, ainda em algumas decisões com tanta sede de servir, não é? Mas Jacó era um homem de Deus e Jacó queria cumprir um ministério, um chamado. Bom, coloco em vocês porque eu quero comparar dois pastores, tá? E nesse momento da vida dos dois, Jacó, que era genro de Labão, provoca uma crise, né? Ele diz: olha, eu estou trabalhando para você há muito tempo e chegou o tempo de eu trabalhar pelo meu próprio banco. Então, nós precisamos aqui mudar o esquema. E eles fazem um acordo que vocês estão de convir comigo, não foi lá muito vantajoso para Jacó, porque o acordo fizeram foi o seguinte: tá bom, então a partir de agora continue trabalhando com as ovelhas, Jacó, e ovelhas que nascerem salpicadas, malhadas, listadas, ou seja, as ovelhas que trouxerem, guardem isso, que trouxerem marcas na pelagem, essas serão suas. As ovelhas que nascerem sem marcas, com a pelagem uniforme, essas serão minhas, disse Jacó. Disse Labão, e o Jacó topou a parada. Bom, meus irmãos, eu acho que nós não precisamos ser
geneticistas, veterinários, fazendeiros, para entender que nesse acordo aí o Jacó ficou na desvantagem, né? Porque ovelhas tendem a nascer sem marcas. Quando você olha assim, um rebanho de ovelhas, quase sempre você vai ver todas elas com a pelagem uniforme, não é isso? Vocês estão me ouvindo bem aí? Então, o rebanho de Labão cresceria muito mais do que o rebanho de Jacó, não é? Porque ovelhas pintadas, como a gente diz hoje, é recessivo. O dominante é ovelhas com a pelagem uniforme. Mas aí vem uma inspiração a Jacó. Foi algo de Deus na vida dele para aquele momento. Por favor, não faça isso em casa, porque não vai funcionar, ok? Mas Jacó, ele ao invés de se preocupar com as ovelhas, a primeira coisa que ele faz, e nós lemos no texto, é entrar no mato, colher algumas varas verdes. Preste atenção. Ele colhe varas verdes, ele gasta tempo fazendo marcas nas varas verdes. Então, ele pega um instrumento cortante, um canivete, sei lá o que ele usou, e ele faz marcas nas varas, ok? Depois de fazer marcas nessas varas, ele busca um local estratégico, justamente onde as ovelhas vinham dessedentar-se, né? E ele finca as varas ali. E a intenção de Jacó, guardem isso, por favor. Isso vai abrir a sua mente, talvez, para entender tudo que eu estou querendo falar nessa manhã. A intenção de Jacó é fornecer para a multiplicação do rebanho um padrão. Padrão. Então, ele finca as varas para que as varas sejam o padrão. E eu imagino que ele deve ter preparado ali um ambiente também romântico, né? Porque o assunto era multiplicação de ovelhas. Ele deve ter colocado um som ambiente, luz de velas e tal, naquele bebedouro, porque o negócio é que os cordeiros se encontrassem com as ovelhas, né? E a produção fosse estimulada. Vocês estão comigo, né? Bom, qual é o resultado de tudo isso? O rebanho de Jacó passa a crescer mais do que o rebanho de Labão, porque passados alguns meses as ovelhas dão cria e os cordeirinhos e as ovelhinhas que nascem vêm todas malhadas, salpicadas, pintadas. Bom, o que tem isso a ver com a nossa vida e com o nosso ministério? Queridos, eu não sei se incomoda vocês, a mim incomoda bastante, o fato de nós, os evangélicos, né, os crentes, sermos um povo tão volumoso na nossa nação, ou nas nossas nações, porque eu estou percebendo que tem gente aqui de fora do Brasil, né? Nós somos muitos, nós somos milhões e milhões de crentes evangélicos. Mas, ao meu ver, nós não conseguimos ainda impactar a fibra moral da nossa nação, e mesmo a fé, como deveríamos. Para mim, essa conta não está fechando. Nós até já conseguimos causar um impacto político na nação, pelo volume que somos, mas um impacto moral, ao meu ver, ainda não. E isso me incomoda há bastante tempo, e foi justamente refletindo sobre isso, consultando a Deus sobre isso, que Deus me levou a esse texto pela primeira vez, alguns anos atrás. Sabe o que Deus me disse? Danilo, o problema é que há muito volume, tem muita ovelha, mas uma parte dessas ovelhas, uma parte desse grande rebanho, é ovelha de Labão, é ovelha sem marca, é ovelha que frequenta o culto, que põe uma Bíblia debaixo do braço, mas que não tem padrão nenhum. Na segunda-feira, quando eles guardam a Bíblia na gaveta até o próximo domingo, eles vão viver de uma maneira muito parecida à que vive a maioria das pessoas que nunca entraram numa igreja.
E há uma parte da igreja que é ovelha de Jacó. É uma questão de liderança e é uma questão de propósito. Nós precisamos admitir que uma parte daquilo que se chama igreja não está sendo bem conduzido, em primeiro lugar porque há muitos líderes que eles têm tantas motivações, menos a de realmente servir a Deus e formar pessoas parecidas com Cristo. E isso gera um problema de qualidade. Nós temos quantidade, graças a Deus. Hoje em dia pregamos a palavra, em qualquer lugar se ajunta multidões e as pessoas estão sedentas por ouvir. Mas qual é a qualidade dos crentes que nós estamos formando e entregando às nossas nações? Ok? Vocês estão entendendo a proposta aqui? Então, eu creio que eu estou falando com pastores modelo Jacó. Acho que nenhum de nós aqui, espero que nenhum de nós esteja nesse negócio por oportunismo, por carreira, por conforto. Eu, pelo menos, não estou, e eu imagino que vocês também não. Nós estamos por um chamado, porque Deus nos encarregou de uma missão. Nós queremos fazer o nosso melhor. Nós temos um altar no qual a gente presta contas. Então, nós precisamos dar um jeito de entregar mais do que volume. E eu creio no volume. Eu sou pastor de uma igreja crescente, estou sempre correndo atrás porque eu quero conquistar a minha cidade. Eu sei que o volume faz parte, não é? A primeira ordem de Deus ao ser humano, que inaugurou os ouvidos dos homens, foi crescer e multiplicar-vos, encher a terra e dominar. Deus não desistiu desse projeto, ele quer cumprir esse projeto na igreja, então eu sou a favor do volume. A igreja que me inspira é a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, era uma multidão, mas não era só uma multidão, era uma multidão de discípulos. E para mim, o discípulo é essa pessoa que está sendo formada. Ela não está sendo só entretida, ela não está sendo só ensinada, ela está sendo formada. E aí, meus queridos, voltando para a história de Jacó, eu vejo que algumas coisas que ele fez podem ser uma ilustração assim para práticas. Tá bom, ok. Jesus nos mandou fazer discípulos, mas como? Como eu consigo transformar homens comuns em líderes confiáveis? Porque esse é o propósito. E como eu disse, Jesus pegou uma turma que deu trabalho, mas que, por fim, eles estavam prontos e o Senhor pôde partir e o ministério continuou e eles deram literalmente a vida por aquela visão que havia sido implantada em seus corações. Bom, olhando para a história de Jacó, qual foi a primeira atitude dele? A primeira atitude de Jacó foi buscar varas verdes. Prestaram atenção nisso, não? Varas verdes. E por que Jacó buscou varas verdes? Você faz ideia? Jacó buscou varas verdes porque varas verdes são maleáveis. Varas verdes são fáceis de se descascar, porque esse é o trabalho. Sabe? Se ele buscasse varas secas, enrijecidas pelo tempo, ele encontraria resistência e talvez não conseguiria marcá-las como era necessário. Para quê? Para que as varas se tornassem o padrão. Isso é fazer discípulos, preparar padrão para o rebanho. E a primeira sugestão que eu faço a vocês, pastores queridos, busquem, se não tem perto de si, nas suas mãos, busquem varas verdes. O que são varas verdes? São pessoas com um coração maleável, pessoas que queiram, de fato, mudar de mente e de vida. Eu sei que nós, às vezes, nos tornamos muito pragmáticos, muito práticos. E nós, então, somos muito atraídos pelos talentosos. Eu confesso a você que por algum tempo no meu ministério, bom, a visão de discipulado eu sempre tive, mas eu selecionava de uma maneira um pouco equivocada, porque não estou falando de trazer a igreja toda para dentro da minha casa, isso não é possível, nem saudável. Mas eu preciso trazer algumas pessoas para dentro da minha casa.
para a minha intimidade. Foi o que Jesus fez. Foi o que ele nos mandou fazer. E eu buscava os talentosos. Talvez você esteja fazendo isso. Puxa, esse cara aqui, que talento que ele tem, que perspicácia, que capacidade de comunicação. Olha quanta gente ele consegue ajuntar assim. E aí nós trazemos os talentosos, mas às vezes os talentosos já estão cheios de si. Eu não estou querendo generalizar, o talento é bem-vindo também, mas eu diria que é melhor a gente buscar esses homens ou mulheres, não é? Que serão prioridade no nosso ministério, buscar pelas vias de quem é maleável, quem é vara verde. Foi o que Jesus fez. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse a missão que Jesus tinha, não a redentiva, né, a de morrer na cruz, mas a de estabelecer uma base. E aqui, amados, aliás, por falar de missão, é só fazer um parêntese. Quando Jesus chega ao fim do seu ministério e ele está já à sombra da cruz ali no Getsêmani orando, não é? Na verdade, naquelas suas últimas orações, há um momento em que Jesus diz: Pai, eu completei na terra a obra que me enviaste a fazer. Isso está na oração de João 17. Se lembram? Eu completei na terra a obra que me enviaste para fazer. E eu vejo aquela oração como uma prestação de contas de Jesus. O Senhor me deu uma missão e eu cumpri. Só que ali, naquele momento, ele não está falando da cruz, porque a cruz ainda estava por vir, estava perto, mas ainda seria enfrentada, né? Ali ele está falando de uma outra missão. Eu queria mesmo que depois, com calma, vocês lessem João 17, debaixo dessa ótica. Quando Jesus diz, eu completei na terra a obra que me enviaste a fazer, ele está falando do trabalho feito com aqueles 12 homens. Pode observar que tudo o que Jesus vai falar em João 17 tem a ver com o trabalho que ele fez naqueles 12 homens, preparando-os para o ministério. Depois leia assim, aliás, seguindo esse script de João 17, que eu escrevi esse livro, O Fazedor de Discípulos. Então, voltando, se eu fosse Jesus, que petulância, né? Com a missão que eu tinha e com pouco tempo que eu teria, eu iria pensar assim, bem, eu tenho tão pouco tempo para estabelecer uma organização, eu vou buscar gente já meio caminho andado. Vou procurar uma escola rabínica em Jerusalém, os caras já cheios de Bíblia, né? Um pessoal assim mais graduado na fé, e vou começar com eles. Eu dou uma guaribada final e eles serão os meus discípulos. Mas não foi isso que Jesus fez. Ao invés de ir a uma escola rabínica em Jerusalém, ele foi a Galileia e ele buscou gente muito simples, gente que, acho que eu posso dizer, tinha uma única virtude. Era gente que queria mudar de vida. Era gente que queria receber uma nova mentalidade. Para usar a ilustração que eu propus, eram varas verdes. Eles aceitavam tratamento. Quantas vezes você vê Jesus repreendendo aqueles discípulos e eles não arregam, eles não vão procurar a igreja da esquina quando o Senhor dá uma apertada. E olha que houve muitas apertadas, né? Você se lembra daquela ocasião? Imagine essa cena, Jesus dirigindo a Kombi e os 12 atrás. Porque vocês sabem que Jesus tinha uma Kombi. Todo missionário tem uma Kombi em algum momento da sua vida, certo, Mário? E aí Jesus para a Kombi no Certíssimo. acostamento. Jesus para a Kombi no acostamento e olha para trás e diz, sobre o que vocês estão conversando aí? E os discípulos despistam e tal. Eu estou parafraseando o texto, tá, irmãos? Mas aconteceu algo semelhante. E aí, finalmente, algum deles entrega o jogo, né? Deve ter sido Pedro, porque Pedro sempre era quem entregava tudo, né? E o Pedro diz, Senhor, nós estamos aqui discutindo entre nós sobre quem é o maior, quem é o melhor.
Aí eu imagino Jesus falando, pessoal, então desce todo mundo da Kombi, senta aí na grama mesmo, no acostamento, que eu preciso falar uma coisa para vocês. E aí o que ele vai fazer? Ele vai repreendê-los e dizer, gente, vocês estão com a mentalidade do mundo. No mundo as pessoas querem dominar umas sobre as outras. No reino é diferente, o maior é o que serve. Então, isso é o trabalho do discipulado. E tantas vezes Jesus teve que sacudi-los. Quantas vezes eles ouviram, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé, até quando? E eles não arregaram. Eram varas verdes, eram pessoas dispostas a serem trabalhadas. Pastores queridos, tragam varas verdes para junto de si. E aí o que Jesus faz com as varas verdes? Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui que talvez seja interessante, embora eu vou só tangenciar. As varas verdes não eram iguais umas às outras, ok? Quando Jacó colheu, a Bíblia diz que ele colheu varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano. E isso me ilustra uma outra verdade que para mim é muito rica. É que discipulado é para ser feito na diversidade. Diversidade. Sabe, eu olho às vezes para certos grupos evangélicos e eu percebo que o discipulado é uma proposta de formar pessoas em série, como se elas fossem cópias do líder principal. E desculpa, queridos, isso não é discipulado. A missão que Deus me deu não é formar um bando de danilinhos, porque eles serão somente cópias caricatas de mim mesmo. Às vezes você entra em certos grupos e você vê que até o sotaque dos discípulos, dos obreiros, é uma cópia do líder principal. E se você está fazendo alguma associação direta, o pecado é seu, tá bom? Porque eu só estou sugerindo aqui. Mas não foi isso que Jesus nos mandou fazer, cópias de nós mesmos, homens em série. As varas podem e devem ser diferentes. Eu olho para a minha equipe de discipulado, hoje os homens que conduzem o ministério comigo, alguns deles já há muitos anos, e que são realmente a base do meu ministério, e eu vejo que eles são tão diferentes entre si, e tão diferentes de mim, graças a Deus. Se a minha esposa estivesse aqui agora, ela diria: o mundo não comportaria dois Danilos, basta um. Então, queridos, olhe para a equipe de Jesus e você vai ver a diversidade ali. Homens completamente diferentes, mas o que havia de proposta é que eles recebessem as mesmas marcas. E de que marcas eu estou falando? Eu estou falando do caráter de Cristo. Eu estou falando do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Essas coisas que são a vida de Deus em nós, elas podem se manifestar num cara super tímido, como podem se manifestar num sanguíneo hemorrágico, como era Simão Pedro. Se as marcas forem colocadas em pessoas diferentes, essas pessoas, mesmo sendo diferentes, poderão se tornar referência para a multiplicação do nosso rebanho. Vocês estão comigo ainda aí, não? Como faz falta uma igreja que diga amém? Nós estamos aprendendo a pregar sem retorno, né, irmãos? Bom, Jacó colheu, então, varas verdes, diferentes. E o que ele fez, então? Diz aqui no texto que a gente leu, que depois de ter colhido as varas, ele removeu a casca. E isso define o que é discipulado, irmãos. Discipulado é remoção de cascas. E eu não sei aí onde você está servindo a Deus, mas aqui em Ribeirão Preto tem uma turma cascuda. Tem gente que dá trabalho. Mas discipulado é remoção de cascas através de um relacionamento pessoal. Se você quiser que eu use um termo um pouco mais neotestamentário, é tratar a carne. É arrancar aquilo que impede a manifestação de uma espiritualidade sadia na vida das pessoas. E é sobre isso
Eu volto a dizer, nós estamos ocupados com muito tempo, muitas coisas, talvez gastando nosso tempo gerenciando projetos enormes, mas a principal coisa que Deus nos deu a fazer é descascar algumas pessoas de tal maneira que elas cheguem a ser um padrão para a multiplicação do nosso rebanho. E se você não está fazendo isso, eu acho que Deus provocou esse encontro improvável entre nós para que eu colocasse isso como desafio no seu coração. Não importa se você está na maturidade do seu ministério ou se você está começando o seu ministério. Colha algumas varas verdes e comece a descascá-las. Bom, eu vou dizer que isso vai ser um pouco desgastante. Não é fácil fazer discípulos. Para mim é bem mais fácil escrever livros. Pregar, então, nem se fala. Que delícia é pregar. Mas fazer discípulos é mais desgastante. Porque, como eu disse, fazer discípulos é um trabalho manual. Eu tenho que dar meu tempo, eu tenho que trazer pessoas, compartilhar a minha intimidade. Do púlpito eu informo, eu ensino, eu profetizo, eu inspiro, mas, sinceramente, eu não penso que do púlpito, pregando todos os fins de semana para milhares de pessoas, eu estou fazendo discípulos. Eu posso até cooperar com isso, mas eu faço discípulos quando eu trago pessoas para dentro da minha vida. Quando eu pego um discípulo e falo, vou fazer uma viagem, vem comigo, senta no banco do carona, porque eu quero que não apenas você ouça o que eu tenho a dizer, mas eu quero que você veja como é que um crente se porta no trânsito. Captaram a mensagem, amigo? Fazer discípulos é botar a gente perto de nós, para nos ver viver a vida que nós pregamos. É trazê-los para dentro da nossa casa para ver como é que a gente trata a esposa, como é que a gente cria filhos, como é que a gente administra dinheiro. Isso é fazer discípulos. Foi isso que Jesus fez. Ele não só pregou para aqueles caras, ele viveu o evangelho que ele estava pregando diante dos olhos deles. E à medida em que ele vivia, ele conquistava o coração daqueles homens. E esse processo, como eu disse, ele é trabalhoso. E justamente por isso, muitos pastores não querem isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava nos Estados Unidos, ali na região de New Jersey, eu estava ministrando numa igreja e um pastor de jovens ficou responsável por me levar do hotel para a conferência e tal. E num daqueles traslados, ele resolveu desabafar. E aquele pastor, que estava bastante frustrado, ele disse, é muito bonito o que o senhor fala, pastor, mas eu decidi que não vou fazer mais assim, não. Esse negócio de fazer discípulos, de trazer pessoas para dentro da nossa vida, eu tentei praticar isso e eu me dei muito mal. Ele contou um pouco do seu drama. Ele falou, eu trouxe alguns jovens de fato para dentro da minha casa, eu dei o meu melhor, eu investi a minha vida, a minha intimidade, até o meu dinheiro neles. E alguns se foram, e se foram falando mal de nós, nos desprezando. E agora eu mudei o esquema. Ele disse, eu resolvi que eu vou fazer discípulos, mas eu quero distância. Será que tem alguém assim nesse estágio do ministério? Eu quero distância. Eu vou colocar uma mesa, uma escrivaninha, uma formalidade entre eu e eles. Eu não quero me envolver mais emocionalmente, porque esse negócio machuca. Foi o desabafo daquele irmão. E eu falei para ele, olha, querido, você pode até fazer isso. Muitos estão fazendo isso, até com algum êxito. Mas não chame de discipulado. Porque discipulado é, sim, correr o risco de que alguém jogue fora tudo que você fez. Mas discipulado é se arriscar ao relacionamento. Então, só para terminar aqui, queridos, que eu estou vendo que o meu tempo está esgotando, Jacó se dedicou a isso. Ele marcou as varas, ele feriu as varas, entenda isso com muita longanimidade, né? Discipulado não é para ferir pessoas, mas é para tratar pessoas. E quando elas estavam prontas, ele teve a confiança de expor as varas,
de colocar as varas diante do rebanho. Alguns de nós somos extremamente centralizadores e não confiamos nas pessoas que nós formamos. Então, a gente forma crentes maravilhosos, mas a gente não dá a esses crentes autoridade para liderarem, porque nós temos medo de que eles dividam o nosso rebanho. Se foram bem formados, se são seus filhos, eles não vão dividir o seu rebanho. Eles vão multiplicar o seu rebanho. Entende? Mas eles precisam ser filhos e eles precisam ser bem marcados. Bom, a partir do momento em que as varas estavam ali fincadas, preparadas, maduras, eu acho linda a expressão, e Jacó removeu a casca assim em listas abertas até que aparecesse a brancura das varas. Não é bonito isso? Porque, no fim, é isso que a gente quer, que a brancura da vara, que aquilo que está dentro das pessoas pelo Espírito Santo se manifeste. O caráter de Cristo está lá, desde que elas se converteram, desde que elas receberam o Espírito Santo. Está tudo lá, o amor de Deus, a unção, a sabedoria, a humildade, está tudo lá. O problema é que está dentro. E por fora tem o quê? Carne, casca. E quando a gente consegue trabalhar a vida de certas pessoas ao ponto de formá-las como um bom padrão e soltamos essas pessoas para o rebanho, vai começar a haver uma multiplicação sadia. E eu termino dizendo que eu tenho muita, muita esperança de que ainda na minha geração o rebanho de Jacó cresça mais do que o rebanho de Labão e nós possamos, de fato, mudar a nossa nação. Portanto, o desafio que eu deixo com vocês é façam discípulos. Esse é o plano A de Deus e todos os outros planos são acessórios a esse. Se você puder hoje dormir pensando em que varas eu vou trazer para junto de mim, que varas eu vou colher do meu rebanho, e se dedicar a isso, eu me darei por bem-sucedido aqui nesse contato que nós estamos tendo nessa manhã. Bem, espero que tenha conseguido transmitir razoavelmente aqui o meu coração. Eu não estou falando de uma teoria. Amados, eu vivo isso. E se existe algum êxito no meu ministério, ele é decorrente dessa busca intensa e constante ao longo dos anos de formar pessoas não iguais a mim, mas que tenham a mesma visão e o mesmo caráter de Cristo que eu recebi também por formação de meus pais espirituais. Deus abençoe vocês. Mário, reassuma aí, porque o meu tempo já foi, e aí você é o dono da casa aqui, a gente só se submete. Também, queridos. O Mário está online aí, me pediu para eu fazer o encerramento aqui, né? Nós já deu o horário aqui, Danilo, mas só teve uma pergunta, né? Que foi logo no início, né? Que perguntaram aqui a diferença entre discipulado e mentoria. E também teve aqui um amado aqui, o Cezinha, que está pedindo para você falar aí rápido, se você puder, fechar aí, sobre as casas de paz, que ele falou que é espetacular, eu fiquei curioso. Rapaz, se você puder fechar aí falando sobre essas duas perguntas aí, esses dois comentários que teve aqui, aí a gente passa de volta para você fazer esse fechamento aí, por favor. Tá bom. Eu tenho 5 minutos para isso, não? Vai lá. Bom, eu vejo diferença entre discipulado e mentoria, embora as duas coisas sejam muito úteis, né, na nossa vida. Eu acho que mentoria é uma coisa mais localizada, você pode ter vários mentores, você pode ter mentoria numa área específica da sua vida. Essa é a minha concepção, tá? Não sou o dono da verdade, não. Pode ser que você tenha um mentor para a sua vida financeira, não é? Como administrar, enfim, eu tenho pessoas que me ensinam, me ajudam a discernir em certas áreas. O discipulado é muito mais completo e muito mais profundo. Eu definiria discipulado como paternidade. Para mim, não tem nada que descreva melhor o discipulado do que paternidade. Eu gero pessoas, mas não apenas eu gero. Eu formo, eu crio, eu levo esses filhos à maturidade, depois solto para que eles vivam suas vidas, porque eu não vou querer um filho aqui com 30 anos, 40 anos,
não é? Dependendo de mim. Então, o discipulado é paternidade. Eu acho que é bem mais quando Paulo chama Timóteo, chama Tito, não é? Quando o próprio João diz: eu não tenho maior prazer do que esse de ver que os meus verdadeiros filhos andam, os meus filhos andam na verdade. Isso foi discipulado, paternidade. Então, eu faço essa diferença aí, Osias. Quanto às casas de paz, assim, é difícil em tão pouco tempo escrever, mas eu posso pelo menos dar uma ideia. Uma vez eu percebi que a minha igreja, depois de um tempo de multiplicação, de anos de muito crescimento, ela estava num platô e havia se acomodado. Nós somos uma igreja em células aqui em Ribeirão Preto, e eu brinco que naquele momento a gente estava migrando da visão celular para a visão celulite. Vocês conhecem a visão celulite? Os nossos pequenos grupos estavam apenas engordando os crentes. Tinha perdido a paixão evangelística e a gente estava só cuidando de crente. Eles estavam ficando parrudos, gordinhos, mas pouco produtivos. E aí eu estava angustiado com isso e o Senhor me levou às casas de paz, numa leitura de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vocês vão se lembrar, Jesus pega 70 discípulos, 70 novos convertidos, guardem isso, não eram discípulos maduros. Até Jesus não tinha discípulo maduro. Se você pensar que no final do ministério de Jesus, o crente mais maduro que estava com ele tinha 3 anos de conversão, você vai admitir que eram realmente novos convertidos. Concordam comigo? E Jesus pega 70 novos convertidos, os organiza de 2 em 2 e dá a eles uma missão. Jesus diz: vocês vão sair de 2 em 2 aqui nessa região, vão bater na porta das casas, vão fazer contato com pessoas, vão entrar nas casas em busca de um filho da paz. Eu estou parafraseando Lucas 10, eu peço que vocês leiam depois, né? Porque está tudo lá, eu não vou falar nada do que não esteja lá. Então Jesus diz: entra nas casas e se vocês encontrarem numa casa um filho da paz, permaneçam naquela casa. Não saiam dali, fiquem ali, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino. Estava subentendido que Jesus iria a cada uma daquelas casas que eles abrissem. Porque o texto começa dizendo que Jesus os enviou adiante da sua face às cidades e aldeias que ele estava para ir. E os discípulos foram, de 2 em 2. Eu imagino que eles abriram portas em pelo menos 35 casas. 35 duplas. Eu fico me mordendo porque a Bíblia não conta como foram essas reuniões nessas casas. Minha curiosidade me mata. Mas a Bíblia diz como é que eles voltaram, depois da missão cumprida. Eu imagino depois de muitos dias. Diz que eles voltaram, todos os 70 voltaram possuídos de alegria. Você já viu isso? Eles estavam entusiasmados pelos resultados. Bom, esse é o texto, vocês conhecem. Eu, há 9 anos, nessa crise assim de como é que eu levo a minha igreja de volta para fora, eu li esse texto com essa ótica e eu falei: vou fazer isso com toda a minha igreja, vou organizar todo mundo, desde os novos convertidos, não só líderes, todos, batizado, tem uma aliança com Jesus, eu vou colocar numa dupla e vou desafiar essas pessoas a saírem pela cidade, encontrarem uma casa, encontrarem um filho da paz. Quem é o filho da paz? É alguém que não é crente, mas que tem o coração tão aberto para Cristo que seja capaz de abrir a sua casa para Jesus. Então, vou soltar a minha igreja toda de 2 em 2 na cidade, em busca dos filhos da paz, para que eles estabeleçam ali casas de paz. Quando encontrarem uma pessoa com o coração aberto, vão propor ali, durante 7 semanas, na verdade, 8 semanas, uma vez por semana, um momento naquela casa onde vamos compartilhar algo do Evangelho, vamos orar por milagres e vamos, enfim, fazer a obra de Deus ali. Então, esse é o resumo do que sejam as casas de paz. Nós temos feito isso aqui em Ribeirão Preto, se espalhou pelo Brasil sem nenhum controle e nem intenção minha. É difícil um lugar onde as casas de paz no Brasil, já em outras nações, não tenham chegado. Tem sido um fator de multiplicação de muitas igrejas. Aqui em Ribeirão, todos os anos, em média, há 9 anos, todos os anos, nós estabelecemos
em média, 1.500 casas de paz, todos os anos. Eu estou dizendo para vocês que todos os anos a minha igreja entra, em média, em 1.500 casas e permanece dentro daquelas casas por pelo menos 2 meses, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios e trazendo o reino de Deus. O ano que nós conseguimos mais êxito foi o ano em que nós, num só dia, entramos, e não apenas entramos, permanecemos por pelo menos 2 meses em 1.815 casas de paz, só na nossa cidade aqui, sem falar das igrejas filhas. É claro, nós temos um volume grande de gente, então nós temos muitas duplas para enviar, né? Mas isso tem sido assim um fator de crescimento para muitas pequenas igrejas também, mesmo igrejas que não têm uma cultura de pequenos grupos, às vezes elas acabam adotando a cultura dos pequenos grupos através das casas de paz, que são basicamente um movimento evangelístico, ok? E que é evangelismo. Por isso que eu envio todo mundo. Não faço seleção. Se é crente, é batizado. Bom, se eu batizei é porque ele é crente. Ele tem testemunho. Aqui a gente é um pouco xiita para batizar alguém. A gente primeiro quer ver o fruto de conversão. Então ele pode não ter experiência nenhuma, mas ele consegue compartilhar o evangelho. Eu não tenho aqui comigo agora, deveria ter até separado, mas a gente fez uma cartilha, é um livretinho, vai sair agora, daqui a pouco tempo, em aplicativo também. O Cezinha foi quem pediu o assunto aí. Cezinha teve uma experiência maravilhosa lá em Laranjeiras do Sul, né, e com todas as suas igrejas com casas de paz. Então fizemos esse mesmo material personalizado para a igreja dele, porque tinha um volume grande. E então nessa cartilha nós temos a descrição bem detalhada da estratégia e temos as ministrações que nós usamos nessas 8 semanas de Casas de Paz, que são ministrações evangelísticas, mas elas têm uma inteligência, uma lógica que qualquer pessoa, mesmo um novo convertido, um adolescente, consegue transmitir aquilo. Irmãos, tem sido maravilhoso. Se vocês quiserem anotar, porque justamente, né, o nosso tempo já estourou aqui, mas vocês podem ter acesso ou pedir esse material da nossa editora. É um livretinho, acho que custa 10 reais, alguma coisa assim. O endereço na internet é selaproduções.com.br. Se quiser anotar aí, inclusive onde você vai também achar esse livro Fazedor de Discípulos e outros livros, também outros materiais que a gente usa aqui, mas inclusive a cartilha das Casas de Paz. Então é Selah com H no fim, Selah, SELAH, Producois, né? Sem acento, produções.com.br. Aí, entrando nesse site, vocês têm acesso a esse material e depois, se quiserem particularmente aqui me buscarem para algum esclarecimento sobre Casas de Paz, não sei se deu para dar uma noção, mas resumindo é isso aí. Maravilha, Danilo. Muito bom, tá? Eu creio que o tempo foi pouco, mas eu estou vendo que no chat aí já está algumas orientações. Não sei se vai todo mundo dar tempo de salvar isso aí, mas com certeza o Mário vai estar enviando para vocês todos esses detalhes. Ele já botou aí o link para comprar o livro, tá? Mas com certeza ele vai estar mandando lá na linha de transmissão, né, para todos vocês, todos os dados que for preciso para vocês adquirirem isso aí. Muito rico, muito precioso. Muito obrigado, Danilo, tá? Eu estou vendo que o Samuel está aí, Samuel Farias está aí. Queria que você, Samuel, está aí? Pode entrar aí no vídeo, fazer uma oração final para a gente? Estou vendo que ele está aí, mas não está com a imagem. Não sei se ele está assistindo aí. Samuel Farias está aí? Não? Não estou vendo ele aqui. Então, Eliseu Brizola, por favor, querido, abre teu microfone aí, faz uma oração final para a gente, Eliseu. Grande Eliseu, Volta Redonda. Graça e paz, queridos. Que alegria. Obrigado por esse privilégio de poder ouvir o Danilo. Obrigado pelo convite, Osias. Obrigado pelo convite, Mário. Vamos orar, então, agradecendo a Deus. É um privilégio muito grande. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, reunidos com os irmãos, aprendendo nesta manhã, nesse tempo tão precioso em que o Senhor nos proporciona de nos reunirmos aqui diante de tantos
homens diante de tantas pessoas, Pai, preparados na palavra de Deus, homens que conhecem o Senhor, instrutores da palavra, que nesta manhã, Pai, com seus corações abertos, ouvem a palavra do Senhor, se preparam para esses tempos em que nós estamos vivendo. Obrigado, Deus, por ministrar o nosso coração nesta manhã. Obrigado, Pai querido, por essa palavra. Sabemos, Pai, que essa palavra produziu fruto tremendo no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado, Senhor amado, por nos curar nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos em torno da Tua palavra e ouvirmos o Senhor falar conosco esta manhã. Por nos sacudir, Senhor, esta que é a verdade. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza, Pai, que de hoje em diante, para muitos de nós, inclusive para mim, nossa vida nunca mais será a mesma. Nossa vida ministerial, algo novo, o Senhor faz em nós e através de nós a partir de hoje. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada pastor que está aqui, nesses tempos em que enfrentamos de dificuldades. Pai querido, que o Senhor possa suprir cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Oro também especialmente pelo Danilo, pastor querido, que tem aí dedicado o seu tempo para, Deus, nos ensinar hoje pela manhã, repartir aquilo que o Senhor tem dado na prática na vida dele. Obrigado pela vida dele, pelo rebanho, em nome do Senhor Jesus. Obrigado aí pelo Zias, obrigado pelo Mário e por tantos outros irmãos queridos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém. Não posso deixar de deixar aqui aquela historinha conhecida de todas. Senti aqui como um leão na cova dos Daniéis, tá bom? Deus abençoe. Estamos juntos, então. Deus abençoe a todos. Amém, queridos. Pode abrir o microfone de vocês, fazer o fechamento aí, que o Mário vai assumir. Ele que desliga geral, né? Se estiver saindo, pode sair, não esperar o Mário voltar aí para ligar geral. Deus abençoe a todos. Obrigado, Danilo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, meus queridos. Obrigado pela honra. Deus abençoe. Um abraço, Aldos. Príncipe, um abraço. Um abraço. Deus abençoe vocês. Abraço, Deus Mara. Abraço a todos. abençoe. Abraço, Muito queridos. bom. Alexandre Pilar, grande abraço, querido. Muito bom. Obrigada. Tchau. A paz. Minha amiga lá de adolescente.